Olá, me chamo Thiago Ferreira, sou advogado sócio fundador do escritório Oliveira e Ferreira Advocacia e Consultoria Jurídica, especialista em direito penal e direito processual penal, também especialista em licitações públicas. Para você que trabalha diariamente com licitações e contratos, no vídeo de hoje trataremos das principais modificações, alterações previstas no projeto de lei número 1292 de 95, ora em tramitação no Congresso Nacional, que tem a finalidade de revogar as leis 8666 de 93 e a lei 10.520 de 2002. A primeira inovação considerada relevante consiste na criação de uma nova modalidade de licitação intitulada de diálogo competitivo. Afinal, o que seria esse diálogo competitivo? A administração pública poderá realizar consultas com fornecedores previamente selecionados com a finalidade de identificar alternativas que possam atender plenamente o interesse daquele órgão contratante. Encerrado este diálogo competitivo, o fornecedor selecionado, então, apresentará a proposta final daquela competição para compor, ou melhor dizendo, o processo de contratação. No tocante às modalidades licitatórias, o projeto de lei também visa manter e extinguir as seguintes modalidades. Modalidades que serão mantidas, segundo o projeto de lei, serão concorrência, concurso, leilão e pregão. Estas 4 modalidades licitatórias serão mantidas no ordenamento jurídico. As modalidades extintas serão convite, RDC, chamado Regime Diferenciado de Contratação, prevista em lei própria, e tomada de preço. Essas 3 modalidades, segundo o projeto de lei, serão extintas do ordenamento jurídico brasileiro. A segunda inovação, considerada também relevante, diz respeito à garantia contratual, a chamada garantia financeira. Sabemos que atualmente o percentual desta garantia contratual é de 5% sobre o valor total do contrato, segundo a redação do artigo 56 da Lei 8666 de 93. O projeto de lei, então, visa alterar este percentual, podendo chegar de 20% sobre o valor total do contrato a 30% sobre o valor do contrato. Isso vai depender do objeto contratual, esses percentuais. Então, contratação de serviços, obras, aquisições, o percentual a ser definido é de 20% sobre o valor da contratação. Em se tratando de obras de grande vulto, por exemplo, serviços de engenharia, é possível a administração pública exigir do contratado um percentual de 30% sobre o valor da contratação. A terceira inovação, também prevista no projeto de lei, diz respeito à criação do instituto chamado agentes de licitação. O que seria agentes de licitação? Agente de licitação é aquele servidor público ou aquele agente público designado pela autoridade competente que terá a incumbência, que terá a responsabilidade de acompanhar todo o processo de contratação, tomar decisões, bem como gerir, executar o contrato administrativo. Em outras palavras, esse instituto do agente de licitações se aproxima em muito do formato existente, chamado gestor do contrato ou fiscal do contrato. Então, esse agente de licitações, em síntese, será o servidor responsável para tomar essas decisões no curso do processo de contratação, bem como no curso da execução contratual. A quarta inovação, também prevista
neste projeto de lei número 1292 de 95, diz respeito à criação da chamada matriz de riscos. O que significa matriz de riscos? Ora, matriz de risco é um instrumento a ser criado, documento este que terá a função de definir de forma clara, precisa e objetiva as responsabilidades de cada parte contratante. Ou seja, a matriz de risco vai definir o risco da contratação, qual o risco dessa contratação para o poder público, a administração pública, e qual será o risco da contratação para o licitante contratado. Então, percebe-se que este risco, ele foi estabelecido nesse projeto de lei com a finalidade de diminuir os futuros conflitos contratuais, preservando o interesse público desta contratação. Outra inovação de grande relevância prevista no projeto de lei diz respeito à dispensa de licitação. Sabemos que atualmente a dispensa de licitação está prevista no artigo 24, incisos 1 e 2 da Lei 8666 de 93, dispensas essas em razão do valor. Aqui nós temos a seguinte característica: dependendo do valor a ser contratado pela administração pública, ou melhor, dependendo do valor daquela contratação, a administração pública poderá dispensar a licitação considerando estes valores. Então vejamos, para as contratações de serviços, obras, aquisições, o valor definido a título de dispensa de licitação será de até R$50 mil. Então, contratações de serviços de até R$50 mil, a administração pública poderá dispensar a licitação. Agora, contratação de serviços de engenharia, cujo valor é até R$100 mil, a administração pública também poderá dispensar a licitação. É um ato discricionário do poder público. Esta também é uma inovação prevista no projeto de lei número 1292 de 1995. Outra inovação também prevista neste projeto diz respeito à duração do contrato administrativo. Ou seja, sabemos que atualmente a duração do contrato administrativo, em regra, ele é de 12 meses, salvo os contratos considerados de natureza continuada. Artigo 57, inciso 2. E o que mudaria então com o projeto de lei? Para os contratos continuados, contratação de serviços ou fornecimento continuado, a duração do contrato administrativo poderá se dar de 5 anos até 10 anos. Ou seja, para os contratos continuados, a vigência do contrato administrativo poderá se dar de 5 com renovações até 10 anos. Veja que é uma mudança significativa comparado com a atual sistemática. No tocante à contratação de serviços de tecnologia da informação ou automoção, serviços, em síntese, especializados no campo da informática, a duração do contrato, segundo o projeto de lei, poderá chegar até 15 anos. Então, contratos dessa natureza, de tecnologia da informação, TI, os contratos poderão ter a sua duração de até 15 anos. Mudança também considerada significativa no campo dos contratos administrativos. Por fim, outra inovação prevista no projeto de lei número 1292/95 diz respeito à criação da arbitragem. É uma grande inovação também prevista no projeto. O que significa isso? Significa dizer que tanto a administração pública contratante quanto o contratado licitante vencedor da licitação poderão discutir questões conflituosas do curso daquele contrato em uma arbitragem.
diminuindo, desafogando então litígios ou conflitos a serem resolvidos no Poder Judiciário. Então a arbitragem ela está prevista no projeto de lei para alcançar esta finalidade. Essas são as principais inovações previstas no projeto de lei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscrevam-se no nosso canal do escritório para acompanharem os trabalhos e receber as notificações, pois assim procedendo, vocês receberão os novos vídeos apresentados aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.